Em 17 de novembro de 1978, 4 jovens estavam finalizando o turno de trabalho no restaurante de fast food Burger Chef. Mas, ao invés de irem para casa naquela noite, Jane, Ruth, Mark e Daniel foram sequestrados e brutalmente assassinados. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje, Alexandre, a gente vai falar sobre esse caso que é bem famosinho lá na comunidade de True Crime americana, mas que eu não vejo ser tão coberto nem tão discutido por aqui. Os assassinatos do Burger Chef. E não, o chefe não foi quem saiu matando todo mundo. Burger Chef era só o nome do restaurante. Mas é verdade, eu não conheço, não ouvi nada sobre esse caso. Quando você estava lendo a introdução, eu achei que parecia um pouco com Five Nights at Freddy's, só por ser mortes num restaurante. Mas também eu não saber nada sobre os casos não é novidade, né? Não. Então vamos ver se os nossos ouvintes já conhecem. Mas antes, eu queria falar a todo mundo que esse podcast aqui, ele só existe graças ao apoio de pessoas maravilhosas que são os nossos queridíssimos apoiadores. Eles que contribuem financeiramente para esse podcast continuar. E se você quiser ajudar esse podcast, se você quiser que esse podcast sobreviva, que ele continue, você também poderia entrar lá na Aurelo, entrar lá no Apoia-se e fazer sua contribuição no Detetive do Sofá. Ajuda, sei lá, com 10 reaisinhos. Não acho que vai fazer muita falta. E pra gente vai fazer uma diferença enorme. A gente tá vendo o Detetive do Sofá crescendo nas charts, nas billboards. E a gente quer ver também se esses novos ouvintes vão ajudar o Detetive do Sofá a continuar desse jeito maravilhoso que vocês estão ouvindo, certo? Certo, isso aí. Marcela tá quase dormindo enquanto eu tô falando isso, não sei porquê. E agora Corta sim... essa parte. E agora sim... Eu tô só descansando os olhos. E agora sim, me fala sobre o que aconteceu no Burger Chef. No dia 17 de novembro de 2024, completou 45 anos desse crime que abalou a cidade de Speedway, em Indiana. Naquela data, em 78, os 4 jovens, todos com menos de 21 anos, foram brutalmente assassinados. Eles trabalhavam juntos numa unidade do Burger Chef. Mas antes de entrar nos detalhes daquela noite trágica e do desenrolar desse caso, eu quero começar apresentando quem eram essas 4 vítimas. Mais do que nomes num relatório policial, eles eram jovens com sonhos, histórias e vidas que foram interrompidas de forma muito cruel. Eu vou começar pela Jane Fredette, de 20 anos, que era a assistente de gerência na loja. A trajetória dela no Burger Chef começou aos 17 anos, quando ela ainda era estudante na Avon High School. A Jane começou trabalhando na unidade localizada na Rua 38, em Indianápolis, antes dela ser transferida na primavera de 78 para a loja de Speedway. De cabelos longos, covinhas marcantes e apelidada carinhosamente de Sweet Jane pelos seus amigos, familiares e clientes, ela era conhecida por seu bom humor contagiante e por estar sempre pronta para rir ou fazer alguém rir. Segundo a Laurie Shufflebarger, uma das melhores amigas da Jane, ela tinha um sorriso único, daqueles que marcam. A Laurie costumava compará-lo ao da atriz Lily Tomlin, a Frankie, do Grace Frank, sabe? Porque quando a Jane sorria, os olhos dela se enrugavam como 2 luas crescentes, igualzinho o da Lily Tomlin. A Laurie e a Jane estudaram juntas no ensino médio e costumavam almoçar lado a lado no refeitório da escola.
Mesmo trabalhando meio período, a Jane se envolvia em várias atividades. Ela participava da equipe do anuário, da banda, do coral, do clube de animação, do teatro, da ginástica e muito mais. Ela também atuava como auxiliar de professora e auxiliar da biblioteca, funções que exigiam responsabilidade e que, sem dúvida, contribuíram para sua maturidade profissional. A Jane levava o seu papel de assistente de gerente a sério. Ela era dedicada, comprometida e tinha a capacidade de enxergar além das tarefas do dia a dia. A Jane sonhava em fazer uma faculdade e não restava dúvidas de que ela tinha talento e determinação para isso. Ela estava só juntando o dinheiro que ela precisava. Assim como a Jane, a Ruth Ellen Shelton, de 17 anos, era uma jovem equilibrada, determinada e com um senso de profissionalismo admirável. Aluna da Northwest High School, ela estava prestes a concluir o ensino médio e já traçava planos ambiciosos para o futuro. Quando ela não estava atendendo clientes ou higienizando as mesas do Burger Chef, a Ruth se destacava como aluna exemplar. Ela se dedicava especialmente às disciplinas ligadas à área STEM, que é uma sigla usada nas escolas americanas para se referir a Science, Technology, Engineer and Math, ou seja, ciências exatas. E esse era um caminho ainda pouco comum entre as meninas no final dos anos 70. Mas a Ruth estava longe de ser uma adolescente comum. Naquele mês de novembro, ela havia se matriculado em programas especiais da escola e começado uma dupla graduação em administração e matemática. Ela esperava que a sua carga horária exigente abrisse as portas para uma boa faculdade, onde ela sonhava se formar em ciências da computação, uma área bastante inovadora e promissora naquela época. Além disso, a Ruth estudava música na então Indiana Central University, que hoje em dia é a Universidade de Indianápolis, onde ela buscava créditos universitários antecipados. O George Gale, o diretor da escola onde a Ruth estudava, se lembrava dela com carinho, declarando após a morte da menina que a Ruth era uma excelente aluna, sempre presente no quadro de honra. Ela se desafiava com matérias difíceis, era extremamente inteligente e profissional. Colegas de classe a descreviam como uma garota tranquila, estudiosa e criativa. Quando ela não estava trabalhando ou estudando, a Ruth se dedicava aos seus projetos de macramê, cantava no coral da Indiana Central University e participava ativamente dos ministérios de jovens na Igreja do Nazareno de Westside. Segundo a mãe da Ruth, a Rachel Shelton, a menina falava com frequência sobre como ela se divertia com o seu grupo de amigos da igreja, principalmente quando eles estudavam o livro do Apocalipse juntos, porque aquela parte da Bíblia a fascinava muito. Como muitas adolescentes, a Ruth equilibrava sua vida familiar entre provocar e orientar os seus irmãos mais novos. E ela ainda registrava tudo com zelo em seu diário. Numa entrada datada de 25 de dezembro de 77, ela listou os presentes de Natal que recebeu e encerrou as anotações daquele dia com uma reflexão doce sobre como ela amava os pais. Cerca de 3 semanas antes da tragédia, a Ruth havia pedido demissão do Burger Chef. Mas, a pedido do gerente, ela concordou em permanecer por mais um tempo até que ele achasse outra funcionária. Nossa. Pois é, essa é só a primeira vez que a gente vai ter essa reação, tá? Ah, mas aparentemente se não fosse ela, provavelmente ia ser Seria outra pessoa, é. No grill do Burger Chef naquela noite, quem estava de plantão preparando os hambúrgueres era o Mark Flemons. Com apenas 16 anos, o Mark era aluno do 2º ano da Speedway High School e ele integrava a banda da escola.
Embora tenha enfrentado dificuldades em várias matérias no início do ensino médio, especialmente durante o primeiro ano, o Mark vinha se recuperando nos primeiros meses do semestre de outono e começava a mostrar progresso. Os diretores da escola estavam confiantes de que o simpático adolescente, sempre orgulhoso da sua aparência, conseguiria superar os desafios nos estudos. O pai do Mark também se sentia animado com a melhora do filho na escola e, como incentivo, ele permitiu que o Mark aceitasse um emprego no Burger Chef, que ficava perto o suficiente para que o Mark pudesse ir e voltar do trabalho a pé. Criado numa família de testemunhas de Jeová, o Mark era o caçula de 7 irmãos. Ele era conhecido por seu bom humor e espírito amigável. O Mark e sua família estavam entre as poucas famílias afro-americanas da região, o que por si só já o tornava uma presença notável na comunidade. Segundo um amigo que morava no mesmo condomínio que a família do Mark, o Big Eagle Apartments, Mark e os irmãos raramente saíam de casa em seu tempo livre. Ele também não tinha permissão para frequentar uma famosa boate para adolescentes, chamada The Galaxy, que ficava bem em frente ao restaurante onde ele trabalhava. Naquela noite de 17 de novembro de 78, o Mark não estava escalado para trabalhar, mas, num gesto generoso, ele concordou em cobrir o turno da colega Ginger Anderson, que depois sofreu com a culpa de sobrevivente por muito tempo. O último dos 4 jovens que foram mortos naquela noite era o Daniel Davis, estudante do 3º ano na Decatur Central High School. O Daniel tinha um senso de humor afiado, adorava rir, contar piadas e aproveitar os momentos com leveza. Ele havia sido recentemente transferido para o turno de sexta-noite no Burger Chef, depois que uma colega deixou o cargo na semana anterior. Apaixonado por fotografia, o Daniel montou a sua própria câmera escura em casa, onde ele passava horas revelando as imagens que capturava com cuidado e dedicação. Ele também era fascinado por aviação, um interesse que pretendia transformar em carreira. O plano do Daniel, após concluir o ensino médio, era se alistar na Força Aérea dos Estados Unidos. Assim como Jane, Ruth e Mark, o Daniel era um funcionário exemplar, sempre responsável, comprometido e respeitoso com os colegas e supervisores. O gerente do Burger Chef ficava impressionado que a Jane, a Ruth e o Daniel conseguiam trabalhar entre 20 e 30 horas por semana sem nunca deixarem as notas caírem na escola. Nenhum dos 4 jovens tinha sequer perdido um turno no trabalho. Eles eram jovens assumindo responsabilidades com seriedade, mas naquela noite os 4 estavam no lugar errado, na hora errada. O Burger Chef foi uma rede americana de restaurantes de fast food fundada em 1954 em Indianápolis. Ao longo das décadas seguintes, a marca cresceu de forma impressionante, se espalhando por todos os Estados Unidos e até mesmo chegando ao Canadá. Em seu auge, por volta de 73, a rede contava com 1.050 unidades, sendo conhecida por seus itens exclusivos como os hambúrgueres Big Chef e Super Chef. A trajetória da empresa começou a declinar na década de 80. Em 82, a General Foods Corporation, então proprietária da marca e do nome Burger Chef, começou a desmantelar a rede, vendendo as suas unidades gradualmente para os donos do Hardee's. O último restaurante com o nome de Burger Chef fechou as portas em 96. Mas, nos anos 70, especialmente no centro-oeste americano, o Burger Chef ainda era uma presença constante. Com sede em Indiana, a rede fazia parte do cotidiano de milhares de pessoas
e mais tarde chegou até a ser retratada na série de TV Mad Men como símbolo da cultura fast food na época. Às 23 horas do dia 17 de novembro de 78, Jane, Ruth, Daniel e Mark estavam fechando a loja do Burger Chef na cidade de Speedway. Nada parecia fora do lugar quando o Daniel trocou de camisa no banheiro, enquanto a Jane retirava o dinheiro das gavetas da caixa registradora e guardava no cofre. Naquela noite, o Mark planejava voltar para casa a pé, junto com um amigo dele chamado Kirk Thompson, que estava no The Galaxy, a boate de adolescentes em frente ao Burger Chef. Mas quando o Kirk chegou ao Burger Chef, pouco antes de meia-noite, ele notou que a porta dos fundos estava aberta e que ainda havia carros no estacionamento, mas ele não viu nem ouviu ninguém. Então, o Kirk seguiu para casa sozinho. Um colega de trabalho dos 4 jovens, o Brian King, estava indo para casa depois de um encontro. Ele passou em frente ao Burger Chef e viu que as luzes ainda estavam acesas. O Brian, então, resolveu parar no local para ver se os colegas precisavam de ajuda ou se tinha acontecido algum problema na hora de fechar. Era 00:15 quando o Brian entrou no restaurante pela porta destrancada e percebeu que o local estava vazio, com o cofre aberto, os pertences da Jane e da Ruth ainda no local e a porta dos fundos entreaberta. O Brian, então, ligou para o gerente daquela loja, contou o que estava acontecendo, e o gerente, conhecendo bem os 4 funcionários e sabendo como eles eram responsáveis, pediu ao rapaz para chamar a polícia. A polícia apareceu por volta de 1h. O gerente também foi direto para a loja depois de receber a ligação. A polícia encontrou 2 sacolas de dinheiro vazias e um rolo vazio de fita adesiva ao lado do cofre aberto. Depois de darem uma examinada superficial no restaurante, a polícia resolveu ligar para a casa dos jovens para perguntar se eles tinham chegado. O pai do Mark, o Robert Flemons, relatou posteriormente que ele não foi informado do que tinha acontecido e que o filho tinha desaparecido do trabalho. O Robert ficou acordado a noite toda esperando o Mark chegar, mas como isso não aconteceu, na manhã seguinte o Robert foi à delegacia para entender o que estava acontecendo. Quando os jovens desapareceram e também desapareceram $581 do cofre, equivalente a cerca de $4.000 hoje em dia, a polícia inicialmente acreditou se tratar de um pequeno furto cometido por diversão pelos funcionários, que os 4 tinham roubado o dinheiro e saído para festejar a noite toda. Também não havia nenhum sinal de luta ou de que um crime tivesse acontecido, então os policiais não levaram o caso a sério naquela noite. Seria bem idiota eles resolverem roubar o restaurante que eles estavam trabalhando e ainda deixar os pertences deles lá. Tipo, olha só a minha identidade aqui, fui eu que roubei o seu restaurante, tá bom? Não, e um grupo de pessoas bem diferentes. Que não eram amigos, sabe, fora dali. Uhum. Eles não tinham nenhuma relação fora do trabalho. Eles não se conheciam antes, por exemplo. Tinha gente que nem devia estar ali. E nenhum deles nem tinha estudado na mesma escola. Uhum. Então, um grupo tão diferente não ia... Bom, mas era a primeira noite. A polícia presumiu o mais rápido. O depoimento do funcionário que descobriu a cena e chamou a polícia, o Brian King, também deveria ter sido mais do que suficiente para comprovar que o caso não se tratava de uma apropriação indébita. O Brian afirmou que o escritório do gerente estava completamente desorganizado, a porta dos fundos estava destrancada e ele chegou a especular com os policiais que os 4 funcionários poderiam ter sido emboscados enquanto levavam o lixo para fora, porque aquela porta dos fundos só era aberta na hora de levar o lixo lá para fora no fim da noite, no fim do turno.
e depois o funcionário entrava e trancava a porta de novo, entendeu? Então, se a porta ficou entreaberta, essa porta dos fundos, era um sinal de que algo podia ter acontecido quando eles foram jogar o lixo. Outra coisa que era realmente estranha era que mais de $100 em moedas foram deixados nas caixas registradoras e que as bolsas e jaquetas da Jane e da Ruth também foram deixadas na loja. Então, essa teoria do furto não fazia sentido, na minha opinião. O gerente também achou tudo muito estranho, mas ele só seguiu as orientações da polícia, que o autorizou a limpar e arrumar o local e abrir as portas no dia seguinte. No sábado, o restaurante funcionou normalmente. Qualquer evidência forense que pudesse ter sido recuperada foi perdida quando o restaurante recebeu autorização para limpar e abrir as portas. E para piorar, não só o restaurante foi limpo, como também nenhuma fotografia foi tirada antes, eliminando efetivamente todas as evidências potenciais na cena do crime. Quando os 4 jovens não reapareceram no dia seguinte e o Chevrolet Vega da Jane foi encontrado parcialmente trancado na cidade, as preocupações começaram para valer. Na tarde de domingo, 19 de novembro, 2 pessoas que faziam trilha numa área arborizada do condado de Johnson, a mais de 32 quilômetros do Burger Chef, encontraram os corpos do Daniel Davis e da Ruth Shelton. Ambos haviam sido baleados na nuca com uma arma calibre .38, numa execução fria e deliberada. A polícia foi acionada imediatamente, e assim que os agentes chegaram ao local, eles encontraram também o corpo da Jane Frigid. Ela havia sido esfaqueada repetidamente nas costas com tanta violência que a lâmina da faca quebrou e ficou cravada em seu corpo. A cerca de 70 metros de distância, em meio às árvores, os policiais encontraram o corpo do Mark Flemons. Diferente dos outros 3, o Mark havia morrido de forma bastante distinta. Ele foi espancado severamente com uma corrente de ferro e sofreu traumatismo craniano. Mas essa não foi a causa oficial da morte dele. O Mark bateu em uma árvore enquanto tentava fugir dos seus captores e ficou inconsciente. Ele acabou se engasgando com o próprio sangue que se acumulou na sua boca. Nossa, que horror. E esse foi o que mais apanhou, né? Pelo jeito. Ele foi o que mais sofreu. E era o afro-americano, né? Do grupo. Na verdade, um dos únicos negros que tinham na cidade. Ele e a família dele. As investigações confirmaram que as 2 jovens, a Jane e a Ruth, não foram abusadas sexualmente. Os 4 funcionários foram encontrados ainda vestindo os seus uniformes marrom e laranja do Burger Chef, o que reforçava a brutalidade do crime cometido durante o turno de trabalho. Chamou a atenção dos investigadores o fato de que todos os 4 ainda carregavam dinheiro nos bolsos, além de seus pertences pessoais, como joias e relógios. As bolsas da Jane e da Ruth tinham sido deixadas no restaurante intocadas. O único valor levado pelos criminosos foi mesmo o dinheiro do cofre, os $581. O Daniel e a Ruth foram baleados várias vezes, mas pelo menos eles tiveram uma morte rápida, né? Ao contrário da Jane, que foi esfaqueada com tanta ferocidade que o cabo da faca quebrou, e do Mark, que foi espancado com uma corrente antes de morrer. Talvez um dos assaltantes tenha sido reconhecido por um dos jovens. Ou talvez tenha sido outro motivo, algo mais profundo e mais sombrio, que levou esses ladrões a decidirem eliminar todas as testemunhas. Quando os criminosos chegaram ao Burger Chef, o carro da Jane estava estacionado do lado de fora. Acredita-se que os criminosos tenham usado o carro dela para transportar os 4 jovens ainda vivos naquele momento. Segundo a polícia, devia haver mais de um assaltante, possivelmente 3 ou 4,
o que indicaria que 2 veículos foram necessários para levar as vítimas sem chamar atenção. 2 veículos, 2 carros normais ou uma van, alguma coisa assim. No sábado, o carro da Jane tinha sido encontrado abandonado a poucos quilômetros do restaurante, uma pista concreta de que ele havia sido usado no crime em algum momento. Os sequestradores levaram os jovens até uma área então remota do condado de Johnson, um local isolado, difícil de encontrar por acaso. Por isso, a polícia acredita que pelo menos um dos criminosos conhecia bem aquela região. Foi lá, entre as árvores, que os 4 funcionários do Burger Chef foram brutalmente assassinados. Num esforço para atrair testemunhas e informações, a rede Burger Chef ofereceu uma recompensa de $25.000 por qualquer pista que levasse à prisão dos responsáveis pelo crime. Para aumentar ainda mais o incentivo, uma pessoa fez uma doação anônima de $10.000 e a rede de fast food concorrente do Burger Chef, a Steak and Shake, também contribuiu com milhares de dólares à recompensa. Além disso, o jornal The Indianapolis Star criou uma maneira para que possíveis informantes pudessem manter suas identidades em sigilo, garantindo que ainda fossem elegíveis para receber a recompensa. Mas, apesar de todos esses esforços, ninguém com informações confiáveis se apresentou. Além dos erros iniciais, de ignorar a cena do crime no restaurante e tal, a cena de crime na floresta, onde os corpos foram encontrados, também foi marcada por graves falhas por parte da polícia. Embora vários departamentos de polícia tenham se reunido no local, houve relatos de que, ao invés de isolar e preservar adequadamente a área, alguns policiais, inclusive o comandante, dirigiram por zonas que deveriam ter sido protegidas. Isso comprometeu a integridade daquela cena de crime, potencialmente destruindo evidências cruciais. Havia também boatos inquietantes de que o corpo do Daniel foi removido do local antes da chegada do legista ou do perito criminal, o que levantou sérias questões sobre a cadeia de custódia e a manipulação das evidências. Esse erro poderia ter danificado a coleta de provas vitais, como impressões digitais, marcas de bala ou outros vestígios que poderiam ter ajudado na identificação dos assassinos. Além disso, outro erro ainda mais surpreendente ocorreu quando um dos investigadores levou para casa um documento de identificação encontrado em um dos corpos. O policial aparentemente colocou o documento acidentalmente em seu bolso e só se deu conta do erro semanas depois, quando encontrou o item em suas roupas. Isso não só representa uma falha no procedimento, mas também poderia ter atrasado a identificação formal das vítimas, deixando a investigação ainda mais desorganizada. Esses erros apenas aumentaram o sentimento de frustração e desconfiança que cercava a investigação. A falta de rigor e a falta de cuidados nos momentos cruciais comprometeram a coleta de evidências e minaram a confiança do público nas autoridades responsáveis por resolver o caso. A imprensa, inicialmente cautelosa, passou a criticar abertamente a condução da investigação. A decisão da polícia de tratar o sumiço como um simples caso de adolescentes fujões, permitindo que a cena do crime fosse limpa, foi amplamente questionada. A cada nova pista frustrada ou suspeito descartado, a frustração aumentava, não só entre os jornalistas, mas em toda a comunidade. Apesar dos erros cometidos pela polícia, não faltou esforço na investigação. Em poucos dias, uma força-tarefa composta pela Polícia Estadual de Indiana, o Departamento do Xerife do Condado de Marion, a Polícia de Indianápolis e o FBI foi mobilizada para auxiliar a polícia de Speedway. A resposta rápida foi um reflexo do comprometimento das autoridades em tentar resolver aquele caso.
Mas o problema era que a integridade das duas cenas de crime já estava irremediavelmente comprometida. Com os locais contaminados e as primeiras 48 horas da investigação, que são as mais cruciais para colher provas e testemunhos, já tendo passado, as chances de sucesso diminuíam drasticamente. Nas semanas seguintes, as equipes de investigação de Speedway e Indianápolis seguiram todas as pistas que surgiram, mas nenhuma delas levou a resultados concretos. Alguns detentos, tentando obter favores, alegaram saber de detalhes sobre o crime, mas nada do que foi dito se concretizou. As informações eram vagas, imprecisas ou simplesmente falsas, o que agravou ainda mais a frustração dos investigadores. Apesar da boa vontade e do esforço dos policiais, a falta de provas decisivas e o desperdício de oportunidades logo transformaram a busca por respostas numa verdadeira corrida contra o tempo. Com o passar dos meses, a sensação de que o caso poderia nunca ser resolvido começou a tomar conta, deixando a cidade de Speedway e a família das vítimas com mais perguntas do que respostas. A principal teoria dos investigadores era de que os 4 jovens haviam sido sequestrados durante um assalto mal-sucedido, possivelmente após uma das vítimas ter reconhecido um dos assaltantes. Mark Flemons, que estava substituindo um colega, não estava escalado para trabalhar naquela noite. Isso levou os investigadores a especularem que ele poderia ter sido a pessoa que reconheceu os criminosos, já que a sua presença no restaurante não estava prevista. A teoria de que o assalto pode ter dado errado, resultando no sequestro e assassinato das vítimas, ganhou força após um relato crucial. Uma testemunha ocular de 16 anos afirmou ter visto 2 homens suspeitos em um carro estacionado em frente ao Burger Chef, pouco antes do fechamento. De acordo com a testemunha, ambos os homens eram brancos e aparentavam ter cerca de 30 anos. Um deles estava de barba, enquanto o outro estava barbeado e possuía cabelos claros. Um dos homens cobriu o rosto com uma bandana quando avistou a testemunha e ordenou que ela se afastasse da área. É razoável supor, então, que os ladrões tenham entrado no local usando as bandanas como máscaras ou algo semelhante. Eu acredito que em algum momento tenha ocorrido uma altercação, fazendo com que um dos criminosos perdesse a máscara ou bandana, revelando seu rosto. E esse momento pode ter sido crucial, pois o criminoso então teria sido reconhecido. As representações artísticas feitas pelas agências policiais geralmente se limitam a desenhos, os retratos falados. Mas o caso dos assassinatos do Burger Chef foi tão perturbador e chocante que, para auxiliar na investigação, a polícia contratou um profissional do Departamento de Arte da Universidade Purdue para criar versões em 3D dos suspeitos. Ao invés dos tradicionais retratos falados, a polícia contou com modelos detalhados dos suspeitos feitos em argila para ajudar na busca por informações. Esses modelos de argila em tamanho real das cabeças dos suspeitos eram representações vívidas dos homens vistos do lado de fora do Burger Chef pela testemunha na noite de 17 de novembro de 78. As cabeças, de fato, possuem uma aparência bastante realista e perturbadora. Mesmo que você não saiba que elas representam possíveis assassinos, ao olhar para elas dá uma sensação inquietante. Os olhares fixos, os olhos arregalados e os lábios franzidos transmitem uma sensação de violência iminente. Eu vou mostrar essas fotos para vocês no Instagram depois. Eu vou dar uma olhada aqui, mas eu imagino que deve aparecer aqueles bonecos de cera, mas daqueles museus mais baratinhos. Assim, a qualidade do busto de argila não é ruim. Foi feito por um especialista mesmo, sabe? Uhum. Mas é muito esquisito. Ah, achei, ok. Parece um busto, Sim. alguma coisa que você veria na rua,
mas ao mesmo tempo parece uma caricatura, parece um desenho. É esquisito, entendeu? É bem feito, mas é esquisito por algum motivo. Meio que tem o realismo, só que os olhos não são realistas. Os olhos são muito esquisitos, muito assustadores pra mim. Atualmente, essas representações, esses 2 bustos, fazem parte do acervo do posto 52 da Polícia Estadual de Indiana. Elas são uma das poucas pistas visuais disponíveis para ajudar na identificação dos assassinos. No entanto, mesmo com essas imagens em 3D, a polícia enfrentava desafios para descobrir a identidade dos criminosos. Mas até que os bustos de argila e os esboços iniciais geraram alguns avanços, com uma pista importante surgindo num bar em Greenwood, ao sul de Indianápolis. Uma testemunha relatou à polícia ter visto um homem que se parecia com um dos bustos e que aparentemente estava se gabando de ter cometido os assassinatos. O detetive Virgil Vandegrift, um dos principais responsáveis pela investigação na época, decidiu agir disfarçado. Ele se dirigiu ao bar para observar o homem suspeito. Durante a noite, o Virgil teve a oportunidade de jogar sinuca com o indivíduo e, como a testemunha havia relatado, o homem realmente se gabava abertamente de ter roubado e matado os funcionários do Burger Chef. A situação se tornava cada vez mais desconcertante à medida que o homem, de maneira quase fria, descrevia detalhes do crime, como se ele estivesse falando de algo trivial. De acordo com o relato do detetive Virgil, o homem demonstrava de forma grotesca a violência que usara durante os assassinatos, chegando a bater o taco de sinuca contra o joelho para ilustrar como havia tirado a vida de um dos jovens naquela noite. A polícia interrogou o homem posteriormente, mas ele passou no teste do polígrafo afirmando não ter envolvimento no crime. Com isso, os policiais não conseguiram apresentar acusações. Desistiram aí? Eles interrogaram o cara várias vezes e o cara realmente não parecia ter nada a ver. Ele estava só se gabando porque ele queria ser fodão. Era um bebum. Mas, durante o interrogatório, esse homem forneceu os nomes de outras pessoas que, segundo ele, faziam parte de uma gangue especializada em assaltos a restaurantes de fast food. A gangue era composta por 5 homens que estavam realizando assaltos à mão armada em diversos estabelecimentos, incluindo um Burger Chef em Indianápolis durante o verão de 78. Os crimes apresentavam um padrão semelhante. Os ladrões entravam pela porta dos fundos na hora do fechamento. Seguindo essa pista, os policiais localizaram um homem que tinha uma forte semelhança com o homem barbudo do busto de argila. Convocado para um interrogatório, o homem raspou a barba que ele usava há mais de 5 anos na noite anterior ao comparecimento na polícia. Um vizinho do suspeito, que não havia sido identificado pela testemunha original, mas que havia sido mencionado pelo homem de Greenwood, acabou sendo preso por assalto à mão armada. Outro associado citado pelo suspeito de Greenwood, que se encaixava na descrição do homem de cabelos claros, também foi preso por outros assaltos à mão armada em restaurantes de fast food. Mas sem confissões, apesar de ofertas de acordos judiciais e sem evidências físicas diretas ligando os suspeitos aos assassinatos, a polícia não conseguiu realizar prisões. Dos 5 suspeitos que faziam parte dessa gangue, 3 já estão mortos atualmente. Um foi assassinado, outro cometeu suicídio e o terceiro morreu de ataque cardíaco. Os outros 2, ainda vivos, residem no condado de Johnson. Apesar de 2 membros da gangue terem sido presos por assaltos à mão armada, nenhum deles jamais foi acusado de assassinato. Além disso, os roubos que eles cometeram nunca resultaram em vítimas. O final dos anos 70 foi uma época estranha em Speedway. Os assassinatos no Burger Chef ocorreram logo após uma série de outros crimes não resolvidos na região. O assassinato de Julia Cyphers, uma mulher de 65 anos, esposa e avó, ocorrido em julho, e em setembro houve a detonação de 6 bombas ao longo de vários dias pela cidade.
5 delas explodiram sem causar danos, mas uma causou ferimentos graves a um homem e sua esposa. Outro doido das bombas. Eu faria um episódio sobre se ele não tivesse sido descoberto. Na época, surgiu alguma especulação de que os assassinatos do Burger Chef poderiam estar relacionados a esses outros crimes. Mas, posteriormente, esses casos foram descartados como tendo conexões com os assassinatos dos 4 jovens. O caso dos atentados à bomba em Speedway acabou sendo solucionado 3 anos depois. Um homem chamado Brett Kimberlin foi condenado pelos atentados, com promotores e policiais acreditando que ele os cometeu para desviar a atenção da investigação em andamento sobre o assassinato da Julia Cyphers. A Julia desaprovava o relacionamento da filha dela com o Brett Kimberlin. Embora o Brett fosse visto como uma espécie de bicho-papão em Speedway, e muitos moradores locais ainda o associem aos assassinatos do Burger Chef, não havia nenhuma evidência que o ligasse a esse crime. O Brett Kimberlin administrava uma loja de produtos naturais em Broad Ripple e ele era suspeito de contrabando de maconha. Ele realmente conhecia a filha e até a neta da Julia Cyphers, mas ele nunca foi formalmente acusado pelo assassinato dela, apenas pelos atentados à bomba. O caso do assassinato da Julia permanece oficialmente não resolvido. Em março de 81, o James Fridget, o irmão de uma das vítimas, a Jane Fridget, foi preso sob acusação de tráfico de cocaína. Por um breve período, a polícia considerou a possibilidade de que ele pudesse ter sido, direta ou indiretamente, o motivo por trás da violência ocorrida naquela noite de 78. Além do envolvimento com drogas, o James também tinha ligação com uma gangue de motociclistas local. Os investigadores chegaram a teorizar que a Jane poderia estar envolvida nessas atividades também, talvez na tentativa de ajudar o irmão a quitar uma dívida, e que ela, junto com os outros jovens, teria sido morta como consequência disso. O James passou 6 dias preso e foi interrogado exaustivamente pelas autoridades, mas acabou sendo liberado por falta de provas. Surpreendentemente, a teoria do tráfico de drogas ganhou força alguns anos depois, quando a polícia localizou o que parecia ser o seu suspeito mais promissor até então. Em novembro de 84, 6 anos após os assassinatos no Burger Chef, os investigadores do Departamento de Polícia de Speedway receberam uma ligação da penitenciária de Pendleton. Do outro lado da linha estava Donald Wayne Forrester, um criminoso sexual de 34 anos, que cumpria uma pena de 95 anos por estupro. O Donald Forrester alegava ter informações cruciais sobre o caso. Ele queria até confessar os assassinatos do Burger Chef. A ligação foi recebida pelo detetive Mel Wilsey, do departamento do xerife do condado de Marion. O Donald Forrester alegou ter participado dos assassinatos e estava disposto a confessar em troca de não ser transferido para uma prisão estadual conhecida pela violência extrema. O detetive Mel Wilsey obteve uma ordem judicial para levar o Donald Forrester para o condado de Marion, onde ele confessou ter sido responsável pelos disparos que mataram o Daniel e a Ruth. O Donald, então, conduziu a polícia até a cena do crime, uma área de floresta isolada, descrevendo com precisão a localização e a posição dos corpos no momento em que eles foram encontrados. Ele também mencionou o cabo quebrado da faca usada no assassinato da Jane, uma informação que não havia sido divulgada publicamente até então. De acordo com o Donald Forrester, o irmão da Jane, o James Fridget, tinha uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. Por esse motivo, o Donald e outros 3 cúmplices foram até o restaurante Burger Chef com a intenção de ameaçar a Jane.
Mas, quando o Mark Flemons viu os homens intimidando a sua colega de trabalho, ele interveio para defendê-la. Isso desencadeou uma briga, durante a qual, segundo Donald, o Mark caiu e bateu a cabeça no para-choque de um carro. Acreditando que o Mark estivesse morto ou à beira da morte, o Donald Forrester e os cúmplices decidiram sequestrar os 4 jovens para eliminar todas as testemunhas do ocorrido. Foi essa decisão que, segundo ele, levou aos assassinatos naquela noite. O Donald afirmou ter atirado pessoalmente no Daniel Davis e na Ruth Shelton e forneceu os nomes dos seus 3 cúmplices, os mesmos homens que, segundo ele, foram responsáveis pelas mortes do Mark Flemons e da Jane Frigid. Sua confissão detalhada parecia, à primeira vista, trazer à tona as respostas que os investigadores procuravam há anos. O Donald, então, levou a polícia até um local onde ele alegava ter descartado a arma do crime, jogando-a num rio. Mas, mesmo após uma busca minuciosa, nenhuma arma foi encontrada naquele local. Em paralelo, o detetive Mel Wilson interrogou a ex-mulher do Donald Forrester, que confirmou parte da sua história. Ela contou que pouco depois dos assassinatos, o Donald a levou até uma área arborizada, onde eles recolheram várias cápsulas de bala. E segundo ela, ao chegarem em casa, o Donald jogou as cápsulas no vaso sanitário e deu descarga. Deve estar lá até hoje. Não. O detetive Mel Wilson, então, obteve um mandado para revistar a fossa séptica da antiga residência do Donald Forrester. Fossa séptica é uma nojeira. Em pleno mês de agosto, quando estava um calor danado, para piorar a situação, dos policiais que tiveram que fazer essa revista, essa busca. Durante a busca, os investigadores encontraram, sim, diversas cápsulas de bala calibre 38 usadas. Além disso, foram localizados vários estojos de munição do mesmo calibre dentro da casa. Apesar dessas evidências, a arma do crime jamais foi encontrada. Por isso que eu falei não, quando você falou, deve estar lá até hoje. Após o vazamento de informações por alguém de dentro do gabinete do xerife sobre a colaboração do Donald Forrester com a investigação, ele repentinamente retratou a sua confissão, alegando que havia sido coagido. Segundo Donald, antes de confessar, ele teria sido levado a uma sala, onde teve acesso às fotos da cena do crime, o que, segundo ele, explicaria como ele conhecia tantos detalhes do caso. O que torna esse caso ainda mais intrigante é o fato do Donald Forrester ter confessado os assassinatos 2 vezes. A primeira em 84 e depois novamente em 86, mas em ambas as ocasiões ele acabou se retratando. Inicialmente, ele alegou coação policial e depois voltou a negar qualquer envolvimento. Essa sequência de confissões e retratações dividiu os investigadores. Alguns acreditavam em sua culpa, enquanto outros achavam que ele apenas tentava manipular o sistema em benefício próprio. Apesar de, à primeira vista, a confissão parecer detalhada e convincente, diversas inconsistências colocaram a sua credibilidade em dúvida. O Donald mencionou, por exemplo, a participação de um homem que estava preso na noite dos assassinatos e deu respostas que não condiziam com a forma como os corpos foram encontrados. Esses erros enfraqueceram significativamente o peso do seu depoimento. Sem mais cooperação por parte do Donald e sem evidências diretas que provassem a sua participação nos assassinatos, ele nunca foi formalmente acusado. O Donald Forrester morreu na prisão em 2006, vítima de câncer, aos 55 anos. E você sabe se ele foi transferido para tal prisão? Eu acho que não. Então ele funcionou, não foi. né? Funcionou para ele, né? Uhum. Embora algumas pessoas ainda permaneçam convencidas da sua culpa, o policial estadual Jim Kramer afirmou numa entrevista ao Business Insider que ele tem a mais absoluta certeza de que tudo o que o Donald disse foi uma mentira.
Embora muitas teorias já tenham sido descartadas, uma possibilidade que ainda persiste é a de que o envolvimento do irmão da Jane Frigett e possivelmente da própria Jane com o tráfico de drogas possa ter sido direta ou indiretamente a causa dos assassinatos. Com a recente liberação dos arquivos do FBI sobre esse caso, surgiram novos detalhes intrigantes. Os documentos revelam que a Jane recebeu telefonemas ameaçadores semanas antes da sua morte. Também indicam que vários funcionários haviam sido demitidos pouco antes do crime, possivelmente por envolvimento com drogas. Um funcionário que deveria ser demitido não apareceu para trabalhar na noite dos assassinatos e, segundo o relatório, ele já havia sido flagrado com a Jane numa situação imprópria nos fundos do restaurante. Ainda que os detalhes completos estejam censurados nos arquivos do FBI, levanta-se a dúvida sobre por que a Jane permaneceu no cargo de assistente de gerente enquanto o rapaz foi dispensado, sendo que os dois foram flagrados em conduta imprópria atrás do restaurante. Outros trechos do relatório reforçam relatos de testemunhas que viram 2 homens no local naquela noite, coincidindo com a versão dada por James Pruitt, uma testemunha ocular que inicialmente identificou 2 jovens como autores do crime e depois voltou atrás. Assim como a confissão do Donald Forrester, o depoimento do tal de James Pruitt nunca foi comprovado e o caso permanece cercado de incertezas. Em novembro de 78, uma impressão de palma da mão foi coletada no capô do carro da Jane, que parecia ter sido usado no sequestro. Na época, a evidência não pôde ser analisada, pois os bancos de dados policiais incluíam apenas impressões digitais. Anos depois, com a inclusão das impressões palmares nos registros, o detetive Van, que assumiu o caso 2 décadas após o crime, conseguiu uma correspondência em 2007. A impressão pertencia a um homem com histórico de pequenos delitos que era amigo de um dos irmãos mais velhos do Mark Flemons. Após o interrogatório e teste do polígrafo, o detetive Van concluiu que esse homem não estava envolvido no crime. A explicação mais provável é que ele tenha simplesmente encostado no carro enquanto ele estava no estacionamento do Burger Chef, especialmente porque aquela impressão estava no capô e não no interior do veículo. Isso sim seria bastante incriminador, né? No verão de 2018, a comunidade de Speedway, junto com familiares e amigos das vítimas, arrecadou fundos para homenagear os 4 jovens assassinados no caso Burger Chef. Foram plantados 4 carvalhos vermelhos, cada um com uma plaquinha contendo uma breve biografia e o nome de uma das vítimas. A meta financeira foi atingida em menos de 24 horas, permitindo também a instalação de um banco de mármore no local. A cerimônia de dedicação ocorreu em 10 de novembro, poucos dias antes do 40º aniversário do crime. Também em 2018, a polícia divulgou pela primeira vez a foto da lâmina da faca usada no assassinato da Jane, uma lâmina de 12 centímetros que permaneceu no corpo da vítima enquanto o cabo nunca foi encontrado. A imagem foi apresentada numa coletiva de imprensa, na esperança de que despertasse a memória de alguém e trouxesse novas pistas. Em 2023, foi lançado um documentário chamado The Speedway Murders, que trouxe uma nova revelação sobre o caso. Durante a produção do documentário, um homem chamado Tim Boyer compartilhou um segredo que ele guardava há 40 anos. O seu amigo Jeff Reed teria confessado ser o responsável pelos assassinatos do Burger Chef. Segundo o Tim Boyer, o Jeff Reed estava perturbado quando o procurou, afirmando estar com problemas e confessando que era o autor do crime. Ele teria entrado no restaurante após ver o carro da Jane estacionado, com a intenção de cobrar uma dívida.
Um confronto se seguiu e o Jeff teria nocauteado o Mark Flemons, que tentou defender a Jane, e acreditado que havia matado o rapaz. Em pânico, ele forçou os outros funcionários a entrarem em sua van com a intenção de abandoná-los numa floresta, mas a situação saiu do controle. É uma história bem parecida com a contada pelo Donald Forrester, né? Acho parecido Que até ele demais. foi cobrar uma dívida e aí acabou batendo no Mark, que foi defender a Jane e tal. Mas eu acreditava mais nisso quando eram várias pessoas, e não uma pessoa só. Sim, mas não é uma pessoa só aqui também. Ah, tá. O Jeff Reed coincidia com a descrição de um dos suspeitos. Ele tinha barba espessa e cabelo castanho. Além disso, ele também possuía uma van Ford amarela, semelhante a um veículo avistado na noite do crime e nos dias seguintes, rondando pela área. Esse detalhe da van amarela só veio à tona depois que os arquivos do FBI foram liberados em 2023, entendeu? Entendi. Outra testemunha também teria identificado o Jeff Reed na cena do crime, junto de um homem chamado Tim Willoughby, que desapareceu misteriosamente em dezembro de 78, um mês depois do crime. O Jeff Reed morreu de câncer em 2011. O Tim Boyer nunca tinha falado com a polícia, mas ele compartilhou essas informações com os cineastas antes do lançamento do documentário, e os cineastas, é lógico, procuraram a polícia imediatamente. Até hoje, as autoridades não se manifestaram oficialmente sobre essas alegações e não se sabe se elas estão sendo investigadas e se foram levadas a sério. Mais de 45 anos depois, o caso dos assassinatos do Burger Chef ainda permanece em aberto e vivo na memória da comunidade. Existe uma página no Facebook com cerca de 1.300 seguidores e um detetive da Polícia Estadual de Indiana ainda cuida do caso em seu tempo livre, recebendo novas dicas até hoje. Os arquivos do crime continuam preservados. Uniformes das vítimas manchados de sangue, os bustos em 3D dos suspeitos, amostras de cabelo e sangue, impressões digitais, balas recuperadas, a lâmina da faca usada na Jane, pontas de cigarro encontradas no carro dela e dezenas de fichários, de arquivos com anotações e fitas cassete de interrogatórios. Todo esse material permanece guardado na sede da Polícia Estadual. Em março de 2024, o antigo prédio do Burger Chef, que nos últimos anos abrigava uma casa de penhores, foi finalmente demolido. Para muitos, foi o fim simbólico de um local marcado pela tragédia. O caso, é claro, nunca foi resolvido e parte disso se deve à resposta inicial falha da polícia. Apesar do empenho das autoridades ao longo dos anos e de várias pistas promissoras, sempre tinha alguma coisa que desviava ou interrompia a investigação, e isso deixou para trás muito mais perguntas do que respostas. Eu só queria falar que várias dicas falam sobre como as coisas saíram do controle, porque o Flemons foi defender. Eu acho muito difícil. Se as coisas saíram do controle, eu acho que a cena do crime teria sido ali. Entendeu? Eu acho que levar as pessoas para outro local envolve um planejamento que eu não acho que teria acontecido se as coisas tivessem saído do controle ali. Entendeu? Sim. Eu acho que tirar as pessoas dali é algo que deveria ter sido planejado. Eu até pensei se seria algo no sentido de, devia ser alguém que trabalhava ali, que ia saber a escala, ou que sabe da porta do lixo. Mas, algum ex-funcionário. Algum ex-funcionário. Mas você falou que teve um assalto parecido em outro lugar. Então, Sim. Todos os prédios deviam ser iguais. Então, não sei se isso necessariamente quer dizer alguma coisa. Mas eu acho que foi algo mais planejado, sabe? Porque levar 4 pessoas... não é nem um pouco simples. Não é simples. Se você só chegou lá com um carro, se você envolve levar mais de uma pessoa, você tem que ter um grupo de mais de uma pessoa, você tem que prever como que você vai levar essas outras pessoas. Então, eu não sei. E, ao mesmo tempo, algumas das mortes pareceram meio pessoais. Bem piores do que as mortes outras. do Daniel e da Ruth, por exemplo. Eles foram mortos com um tiro, beleza. Enquanto que a Jane recebeu várias facadas. E o outro foi agredido, o Mark foi agredido com a corrente que você falou?
Ele foi espancado com uma corrente de ferro. Que me parece um pouco com linchamento, sabe? Então, não sei. É meio esquisito. Eu não acredito necessariamente nessa história de ele foi defender, o Mark foi defender e as coisas saíram do controle. Sim. Eu acho que foi uma coisa talvez até direcionada a Jane, Sim. porque ela morreu com as várias facadas. Sim. Né? E aí encontraram um rapaz preto ali trabalhando dando e resolveram... mole as pessoas eram racistas e acabaram cometendo um crime de ódio também. Sim, né? Porque parece um linchamento, exatamente. Sim. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida e maravilhosa apoiadora Ana Flávia. Muito obrigada, Ana Flávia, pelo seu apoio. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, gostado de aprender sobre o caso dos assassinatos do Burger Chef, um assassinato em massa que a gente nem costuma tanto fazer por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado. E se vocês aí que estão ouvindo também quiserem ganhar um agradecimento especial, um episódio dedicado a vocês, se vocês quiserem fazer parte do nosso grupinho, escutar os nossos episódios adiantados, é só você fazer igual a Ana Flávia. Acessa o Orelo ou o Apoia-se, que inclusive agora está lá conectado ao Spotify para facilitar ainda mais a sua vida, e vira o nosso apoiador. Por favor. Escolhe lá a sua categoria e vem apoiar a gente. Isso aí. Apesar de todos os esforços, as perguntas essenciais permanecem sem resposta. Quem matou os 4 funcionários do Burger Chef e por quê? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me diz qual a sua teoria, o que você achou desse caso e se você já conhecia esse crime. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.